Olá a todos, todas, todes. Me chamo Carlos Eduardo Suete Garanhão. Atualmente estou como professor na Universidade do Estado da Bahia e é uma alegria participar desse terceiro Congresso Brasileiro de Percussão. O trabalho é com o título de A Singularidade Percussiva da Banda de Pífanos de Caruaru em Feira de Mangaio, adaptação rítmica e timbrística para a bateria. Então, o artigo apresenta um estudo acerca da seção rítmica empreendida pelos instrumentos de percussão na música Feira de Mangaio, gravada pela Banda de Pífanos de Caruaru, no LP A Bandinha Vai Tocar, propondo uma possibilidade de adaptação desses ritmos para a bateria. O processo adotado como modelo de adaptação se fundamenta nos aspectos rítmicos e timbrísticos da performance matricial, para, posteriormente, buscar um modo de execução na bateria que melhor represente a sonoridade impressa no registro fonográfico original. Segundo Éder Rocha, é uma brincadeira cabocla, mulata, comumente encontrada no Nordeste brasileiro. A Banda de Pífanos de Caruaru é liderada pelo pai, Manuel Biano, com início na comunidade Olho d'Água, até chegar em Caruaru. A formação instrumental do grupo se dá através de 2 pífanos, prato de choque, caixa, zabumba e surdo. Então, analisando a música Feira de Mangaio, ela é um baião, mas como a formação do grupo já difere da formação original do baião, que é a tradicional zabumba, triângulo e sanfona, a Banda de Pífanos de Caruaru tem caixa, surdo, zabumba, pratos de choque e 2 pífanos. O andamento é 104 BPM e a parte A do tema, a transcrição feita por mim, ela traz esses elementos. Então, uma célula base de caixa que sempre se repete, no entanto, a caixa executa de uma forma mais livre, criando, dialogando com todos os instrumentos, melodia, tudo mais. O surdo, o zabumba e o prato empreendem uma rítmica mais fixa, durante a parte A toda. Falando da caixa, na verdade, outras rítmicas que notamos bastante são as rítmicas comumente vistas pelo bacalhau, executadas pelo bacalhau no zabumba, conforme está grafado nessa imagem. A parte B do tema, a levada já muda, se altera. Então, o que notamos aqui foi uma alteração no segundo compasso da levada da caixa, que ela muda um pouquinho a levada, e o tocador de surdo também, que altera totalmente a maneira de tocar, realmente fazendo sempre um diálogo, sempre existe um diálogo claro entre o surdo e o zabumba. Falando da adaptação para a bateria, aqui a ideia é buscar a sonoridade matricial, característica dos ritmos, e propor ideias para a execução na bateria. Então aqui eu coloquei algumas maneiras para realmente se organizar nessa execução, nessa possibilidade de estudo. Então, no artigo está muito claro isso, então vou tentar ser um pouco mais sucinto aqui direto para agilizar a nossa apresentação. Os instrumentos adaptados. Então, o zabumba se refere ao bumbo, lá na bateria, o tarol, a caixa, os pratos de choque, o chimbal, e o surdo, o tom 1 ou o surdo mesmo da bateria. Então, aqui eu mostro para vocês a adaptação que eu propus para essa adaptação de essa levada rítmica empreendida pela Banda de Pífanos. O pé esquerdo, mantendo fixo, o bumbo eu faço a levada do zabumba, e com os membros superiores eu executo a caixa e o surdo. Então eu propus essa adaptação. Nas figuras sinalizadas pela cor verde, temos o surdo, e por amarelo as acentuações da caixa. A parte B da música, como muda, assim como vocês podem ver, também altera a levada, mantendo a mesma levada do zabumba e do prato de choque, para o chimbal e para o bumbo. No entanto, a caixa já empreende outras funções, outros acentos. Aqui eu mostro para vocês a forma que eu executei essa peça, essa música, para a bateria junto com a gravação original.
Então é isso, é um pouquinho para vocês entenderem as possibilidades adaptativas desses ritmos para a bateria, que empreendem sim uma dificuldade por conta das possibilidades rítmicas, né? São 4 instrumentos executando simultaneamente, e para a bateria realmente algumas coisas temos que pensar possibilidades de adaptação e de execução no instrumento. Espero que tenham curtido, né? E um abraço a todos. Olá a todos! Este artigo é um recorte de minha dissertação de mestrado de título A Polirritmia aplicada na bateria, práticas e estudos para performance. Mais especificamente, faz parte do terceiro capítulo dessa dissertação, na qual eu abordei a criação de frases utilizando polirritmias e aplicando essas na bateria. Para a criação dessas frases foi utilizado o método Polyrhythms, The Musician's Guide, do autor Peter Magadini. Esse método apresenta diferentes formas de construção utilizando várias polirritmias. Acreditamos que o assunto em questão é relevante, pois irá apresentar várias possibilidades de construção da polirritmia de 3 contra 2, que é uma polirritmia presente em diferentes gêneros da música popular. Essa polirritmia nesse estudo está representada pela polirritmia de 6 contra 4. As duas são matematicamente equivalentes, sendo a polirritmia de 6 contra 4 2 ciclos da polirritmia de 3 contra 2. As estruturas rítmicas que serão construídas a partir dessa polirritmia são pouco conhecidas e utilizadas, e com isso podem prover novas ferramentas para a construção de fraseado na bateria. Esta figura mostra como Peter Magadini trabalha com as polirritmias. Em seu método, diferentes quiálteras são colocadas em contraposição aos 4 tempos da métrica quaternária. Ou seja, a métrica quaternária é tomada como base para essas construções. Magadini apresenta em seu livro diferentes formações, tais como 3 contra 4, 5 contra 4, dentre outras. Essa figura apresenta a polirritmia de 6 contra 4 e, a partir do segundo compasso, ocorre a subdivisão progressiva das unidades de tempo da quiáltera de 6. A quiáltera de 6 tem suas unidades de tempo, subdivididas em 2 colcheias, 3 tercinas e 4 semicolcheias. Repare que os acentos que marcam as unidades de tempo da quiáltera de 6 no primeiro compasso se mantêm nos demais compassos. Esses acentos são importantes para manter a sonoridade do 6 contra 4 durante as subdivisões apresentadas. A partir dessas subdivisões, Magadini cria inúmeras frases combinando diferentes subdivisões da unidade de tempo da quiáltera de 6. Esta figura apresentada é um exemplo dessa criação. Utilizando a abordagem de Magadini, é possível criar inúmeras frases com a polirritmia de 6 contra 4. Para orquestrar essas frases na bateria, recorremos a diferentes critérios de orquestração, tendo como referência métodos de bateria e a performance de bateristas. Essas formas de orquestração estão detalhadas neste artigo. Esta figura não apresenta variações na subdivisão, porém apresenta variações quanto ao uso de diferentes orquestrações. Nesta figura incidem diferentes orquestrações e subdivisões. Esta figura é um exemplo da criação de frases a partir de um ritmo ou gênero musical. No caso aqui foi usado o samba. A figura apresenta uma quadratura contendo 4 compassos do ritmo de samba, mais 4 compassos de fraseado utilizando variações da polirritmia de 6 contra 4. Essas foram algumas ideias de frases criadas dentre inúmeras possibilidades. As construções rítmicas criadas e sistematizadas por Peter Magadini
quando somadas às diferentes formas de orquestração, permitem criar inúmeras frases que podem ser aplicadas em diferentes gêneros musicais. A polirritmia de 6/4 ou 3/2 se faz presente em nossa cultura. Dessa forma, buscamos contribuir, estendendo as possibilidades de utilizar essa polirritmia tão presente no ouvido das pessoas.